Bom, pessoal, hoje a gente está aqui para mais um episódio do Hubcast, o nosso podcast de negócios. E hoje a gente está aqui com a Maria Queiroga para nos elucidar com técnicas de oratória e comunicação. Maria, então, primeiramente eu queria te perguntar sobre como designers eles podem melhorar a comunicação deles quando eles tratam com empresas, tanto quanto equipes, quanto donos de negócio, em convencer eles de alguma pauta, principalmente artística, né, que o design é bastante artístico, mas que tem coisas que devem ser feitas. E aí, dentro disso, rola bastante embate entre esse designer e os donos de empresa. Como que a comunicação eficaz ajuda esse designer a tratar dessa ideia que pode ter um embate ou não também, né? Flexibilidade é a palavra-chave. Por quê? Se não houver flexibilidade, esse designer ou qualquer profissional, ele vai ter atrito com o cliente. Ele pode ter atrito com o cliente. Como assim flexibilidade, Maria? Eu preciso entender o cliente, porque já que eu quero gerar uma transformação para ele, já que o que eu quero fazer é uma entrega para ele. Sim. Uma entrega que vá atendê-lo. É claro que o cliente não entende da área do design. Então, mas precisa esse designer ir para a comunicação aberto à negociação. Como? Uma técnica. Uma técnica é quando você estiver conversando, quando esse designer estiver conversando ali com o cliente, ele concordar com o que ele... mostrar que ele concorda com algumas partes. Uhum. Ele focar muito também no que ele concorda do que o cliente está dizendo. Porque se ele só focar no que ele não concorda, o que vai acontecer? Rejeição. Ali a gente tem acontece ali uma quebra de relacionamento. Você não consegue estabelecer uma comunicação com quem só discorda de você. Então, o jeito, a técnica é você concordar com, sim, olha, isso que você disse É uma boa tem ideia. toda razão. Eu concordo, vai ficar bem melhor na cor lilás. Uhum. Inclusive, a gente pode fazer dessa forma como você quer, porque tenho certeza de que vai ser um sucesso. Pronto. O começo da frase foi concordância. Eu já deixei o cliente desarmado para me ouvir agora do que eu tenho. E aí a gente trabalha muitas técnicas nessa própria técnica, né? A própria reciprocidade. Porque se eu mostrei que eu tenho uma concordância, eu torno o outro suscetível a ser recíproco comigo e também concordar em algum momento. Entendi. Então é uma técnica boa de persuasão para essa negociação. Tem uma coisa que a gente trata muito aqui sobre viés cognitivos em relação a como as coisas são apresentadas, como as informações são apresentadas. Então, eu acredito que cabe bem nisso que você está dizendo. No sentido de que, em vez de eu trabalhar com ele pontos negativos e positivos, eu primeiro concordar. Isso. Então, estou apresentando primeiro o lado bom. Sim. E depois vir trabalhar o que a gente discorda, ou o que não Sim. dá para ser feito, enfim. Tem que mostrar os dois lados, né? Sim. Tem, tipo assim, eu vejo que o pessoal divulga muito na internet, até já vi isso com grandes lives, assim, o pessoal fazendo um trabalho físico antes de entrar em cena, tipo, o negócio da caneta, ou o negócio Sim. de mexer os músculos do rosto, isso é, tipo... Ajuda porque a nossa musculatura é o nosso quadro onde a gente pinta a expressão, né? Uhum, Então, as expressões são elas que se comunicam primeiro na linguagem corporal, a expressão facial. Então, quando eu faço isso aqui, ó, que é o que você deve ter visto, uhum, eu estou movimentando todo o meu rosto, treinando a minha musculatura, destravando a minha musculatura para eu comunicar aquilo que eu quero por meio da minha expressão facial. Principal canal de linguagem corporal. Agora, o corpo é a mesma coisa. A gente movimenta os braços, deixa o corpo mais solto para ele obedecer com mais facilidade, ficar mais flexível para nos obedecer ali ao que a gente quer, que é os movimentos que a gente vai fazer, a postura que a gente vai ter. E também uma outra razão para essa técnica que você viu é a dissipação de adrenalina. Quando você vai falar em público, gera um pouquinho de ansiedade, ainda que você já seja acostumado, ainda que seja um ambiente comum para você. Ou para gravar, qualquer situação de comunicação nova para você gera muita ansiedade, pode gerar muita ansiedade aí, quem sofre com medo de falar em público vai ter mais ainda. Quem não tem, já tem hábito, se é uma situação nova, vai gerar um pouquinho de ansiedade, e aí a gente precisa dissipar a adrenalina, que é aquele coração acelerado, sabe? Antes de você falar em público, antes de você ir para a comunicação em si. Então, a gente dissipa
joga energia e pula, mexe, vai embora, para Entendi. poder. Depois faz a respiração diafragmática. Sim. Aí vem fazendo o relaxamento. Aí consegue minimizar os efeitos desses sintomas ruins, né, da ansiedade, que é o ataque cardíaco, o estômago embrulhado, ou frio excessivo na barriga, que pode prejudicar muito a mensagem, né, a entrega da mensagem. Entendi. Maria, tem muitos vendedores e comunicadores que no balcão, presencialmente, quando encontram um cliente ou algo a se vender, eles têm um êxito muito grande em se conectar, em vender algum produto. Mas quando se trata de câmera ou de lives, enfim, ele tem muita dificuldade. Seja porque ele leu muitas vezes o roteiro e ficou algo bem engessado, ou seja porque ele não consegue transmitir aquela mesma essência que ele tem no balcão. Como que esse comunicador, esse vendedor pode mudar isso para conseguir ter esse mesmo êxito que ele tem de balcão? Da mesma forma que ele deve se comportar quando ele for falar pela primeira vez em público, ou quando ele foi falar pela primeira vez com um cliente. Tudo que é a primeira vez, tudo que é novo, gera desconforto. Aquilo que é novo, que nos tira da zona de conforto, vai gerar incômodo. Não tem como ser diferente. Então, o que ele deve fazer? Ensaiar, se preparar antes, treinar, fazer um teste mesmo com a câmera em casa, fazer várias vezes até aquilo se tornar habitual. Sabe o famoso hoje em dia? Primeiro você faz, depois você melhora. A gente não podia deixar de usar isso aqui, mas é bem isso. Então, isso acontece com ele não porque ele não sabe se comunicar. Se ele se comunica bem ali No balcão. na hora H da Uhum. negociação, da venda, quando ele vai para a câmera, isso não acontece? Qual o problema? Falta de familiarização com a câmera. Então, ele precisa se familiarizar com ela. Treinar, treinar, treinar. Treine até dizerem para você que foi sorte. Eu vejo Já que dizia essa frase, né? o pessoal, principalmente vendedor, assim, que está há muitos anos no mesmo lugar, vendendo as mesmas coisas, e aí quando vem uma avalanche de redes sociais, eu vejo que se a pessoa é muito relutante com isso, ela tem dificuldade em ter esse mesmo êxito de venda. Uhum. Então, essa relutância com isso, por mais que ela seja boa, talvez que ela não tenha um problema direto com a câmera, mas uma relutância em, por exemplo, acreditar que vai acontecer uma venda pela internet. Isso também pode causar esse tipo de coisa? Essa relutância não é mais um problema de comunicação, Uhum. mas sim de mentalidade, consciência. Há uma falta de consciência, e aí quem está ao redor e tem a consciência é que precisa se comunicar com essa pessoa para mostrar a importância daquele vídeo, conscientizar. Porque quando você diz aí, né? A pessoa tem uma relutância, não quer fazer porque ela não vê. Se ela não vê, se ela não tem a visão, a grande questão não é sobre comunicação, é que ela. Ou falta de interesse também. Porque a gente Sim. também não tem de se interessar por tudo, né? Então, se ela não tem o interesse em fazer, ok. Mas se ela não tem a consciência de que precisa, aí já é outra conversa. Porque falta de consciência de que precisa pode ser resolvido. Mas interesse não. Ela pode não fazer porque não quer. E nada muda o que a gente não quer, né? Sim. Agora, consciência sim. Então, quem está ao redor pode conscientizar de que é preciso. E aí, essa pessoa vai começar a desenvolver esse hábito. Ok, muito obrigado. Viu? Te agradeço.